Palavra do Senhor, profeta Miqueias, capítulo 3, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas pregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta Miqueias é levantado por Deus para profetizar sobre os governantes de Judá, príncipes e sacerdotes que deviam fazer a diferença entre o certo e o errado, e eram impiedosos e abusavam do povo. Miqueias os comparou a uma grande fera devorando outra menor. Por esse motivo, o Senhor não ouviria o clamor dos príncipes e nem dos sacerdotes no seu momento de tribulação. Aleluia! Aqueles que enganam ao próximo estão preparando confusão para os seus próprios rostos. Não adianta, irmãos. É a profecia, a palavra de Deus que está dizendo. Não adianta querer enganar o povo de Deus. Não adianta querer levar o povo, aleluia, para o abismo, porque é o que esses profetas que têm se levantado nesses últimos dias, apregoando aquilo que o povo quer ouvir, porque no versículo 5 vai dizer assim, ó, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam. Eles estavam fazendo o povo errar, e é o que os profetas de hoje em dia, muito, meia dúzia por aí, estão fazendo o povo errar, estão fazendo o povo pecar, porque clamam e profetizam sobre eles paz, sabe? Profetizam bênçãos que o Senhor não mandou, profetizam aquilo que a carne quer ouvir, o que o ego do homem quer escutar. E não é isso que o Senhor quer, porque se a palavra aqui não me cortar e não te cortar, a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, aleluia. Ela é refrigério, sim, Jesus é o refrigério. Jesus é a paz que excede todo entendimento, mas o Senhor Jesus é amor, mas é justiça. Há justiça de Deus, e os profetas estão deixando de pregar a justiça de Deus, e por isso estão levando o povo a pecar, por isso estão levando o povo ao erro, estão levando ao povo ao engano do seu coração, aleluia, porque eles estão agindo por interesse, são ambiciosos, são avarentos, são cobiçosos. Esses profetas que têm se levantado nesses últimos dias, aleluia, eles agem por interesse próprio, porque só visam lucros, aleluia, em cima de um povo, aleluia, que é como ovelha sem pastor, sem direção, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Eles se deixam levar por essas vãs doutrinas, por esses vãs ensinamentos, essas ideologias, esse evangelho fácil, evangelho sem renúncia. Não é assim, irmãos. Não é assim. A palavra de Deus diz assim, ó, fazem errar o meu povo, e muitos estão fazendo o povo errar. E muitos de nós estamos errando por causa desses falsos profetas. E a Bíblia diz que a gente tem que vigiar, que a gente tem que olhar, a gente tem que examinar. A gente não pode ser deixado levar por esses falsos profetas, porque essa palavra de Deus, a profecia, não nos quebrantar, não nos corrigir, algo está errado. Nós precisamos ser advertidos. Aleluia, aleluia. E ele vai dizer assim, ó, paz quando eu tenho que mastigar, ou seja, quando o povo, quando a igreja, quando o rebanho do Senhor tem o que oferecer para eles, eles dizem paz. O que o Senhor está dizendo aqui? Aí fala o que o homem quer, sabe? Aí entrega a chave de carro, chave de vitória, profetizam cura quando Deus não mandou curar.
sabe? E a pessoa acaba lá na frente se iludindo, se enganando, porque aquela profecia não era de Deus, era do homem. Ela não vai se cumprir porque foi o homem que falou, não foi Deus. Aí aquela pessoa fica frustrada, se afasta da casa do Senhor, se afasta da presença do Senhor, porque se desiludiu, porque olhou para o homem. E a gente tem que olhar para Deus, olhar para a verdadeira palavra, para a verdade que é a palavra de Deus, a verdadeira profecia é a palavra de Deus. E aí a gente se deixa se levar e acaba se ofendendo, acaba se entristecendo, se afastando do Senhor. Então esses profetas que fazem isso, irmãos, que profetizam da carne, que profetizam porque têm interesse, porque são ambiciosos, aleluia, eles vão ter um alto preço, eles vão pagar o seu preço. Porque o Senhor não vai deixar escarnecer o seu nome. Aleluia. Fazem errar o meu povo e clamo paz quando tem o que mastiga. Ou seja, quando vocês têm o que oferecer, quando o povo tem o que oferecer para esses falsos profetas, é paz. Aí eles têm paz. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe mete na boca, uso do seu cargo, do seu ofício de pastor, de líder, aleluia, de pregador, para fazer guerra santa, ou seja, usar da palavra de Deus para ir contra essas pessoas. Isso é apregoar a guerra santa, é quando eu uso a própria palavra de Deus por meu interesse, sabe, para minha satisfação, quando eu uso a palavra de Deus para ofender a integridade de um povo, sabe, para oprimir um povo, para castigar um povo. Ô irmão, vigia, irmão. Busque o conhecimento de Deus e seja liberto de todo este engano. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por se há o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia, ou seja, eles vão ficar sem visão. Estão cegos, irmão, sem visão, sem entendimento. Eles não têm mais revelação de Deus. Eles não têm mais intimidade com o Espírito da profecia. Eles não têm mais intimidade com o Espírito Santo. Eles não têm conhecimento da palavra. Então eles estão cegos, e cegos profetizam coisas da carne, falam aquilo que Deus não falou, levando o povo ao erro, ao engano. Aleluia. E sobre eles se enegrecerá o dia. Esses falsos profetas, irmãos, vão acabar, aleluia, no lugar obscuro de trevas, porque estão levando o povo ao pecado. No versículo 7, os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode de vergonha. Se confundirão no meio da pregação, você vai ver Deus se manifestar, levando esses profetas a se confundir, a ficar envergonhados diante do povo, porque vão proferir coisas da carne, mas vai se levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para dizer que aquilo ali é da carne, para repreender. Nós precisamos repreender esses falsos profetas na autoridade de Deus, repreender o engano do coração desses homens, para eles se converterem em seus maus caminhos. Aleluia, porque a gente acaba aceitando essas profecias que não proferem de Deus, palavras que não foi Deus que disse, mas o homem enganoso. Eles vão se envergonhar, eles vão ficar confundidos. Está chegando o dia que eles vão se envergonhar, aleluia, porque eles falam mentira em troca de lucro, irmãos. Ficam proferindo essas mentiras, esses enganos, essas artimanhas, porque eles querem obter lucros, sabe? Eles querem obter ganho. Aleluia. Mas Deus levantou Miqueias, e eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, cheios do poder, do Espírito de Deus. O profeta que, matem erre. Ao comentar esse versículo vai dizer assim, o profeta tinha um fervoroso amor por Deus e pela alma dos homens, tinha um profundo interesse por sua glória e por sua salvação, e era zeloso contra o pecado. As dificuldades que encontrou não afastaram o seu trabalho, porque homens que são cheios do Espírito Santo, homens que têm revelação da profecia, do Espírito da profecia, eles encontram barreira.
Nós encontramos dificuldades, aleluia, porque o povo quer ser levado por vãs doutrinas, o povo quer ser levado por uma palavra que massageie o seu ego. Então nós encontramos dificuldades, mas ainda Deus tem levantado homens cheios de Deus, cheios do poder de Deus, para pregar contra os falsos profetas. Aleluia, para alertar o povo dos enganos desses falsos profetas, para que eles se convertam, irmão, se convertam da maldade do seu coração, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errantes, nós somos levados pelos enganos do nosso coração, aleluia, por isso precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder, buscar o conhecimento de Deus para não cair nessas vãs doutrinas, para não cair no pecado, para não cair nesses desvaneios, mas ser sustentados pelo nosso Senhor. E Ele vai dirigir mais uma vez: ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, vós chefes da casa de Israel. Ele está se direcionando ao povo líder, aqueles que eram governantes, aqueles que eram líderes. A palavra veio para eles. E é para esses dias também. Os seus cabeças dão a sentença por suborno. Ou seja, eles subornavam o povo, irmãos. Eles eram chefes e líderes porque eles subornavam. Aleluia. E quantas pessoas hoje são levantadas como líderes porque subornam? Sabe, porque são coleguinhas, porque tem braço, que é costa quente, sabe, porque são levantados, porque são bajuladores, porque são aquelas pessoas que dão presentinho, aquelas pessoas que bajulam, aí por isso são colocadas. Não foi nem Deus que levantou, mas o próprio homem levantou, porque eles são subornados, recebem suborno. Aleluia. Que nós possamos ter discernimento espiritual, irmão, do que é Deus levantando e do que é o homem levantando. Aleluia, porque muitos estão enganados, sendo enganados hoje. E nós precisamos ter discernimento espiritual. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Sacerdote aqui, irmão, é todo homem e mulher de Deus que é levantado para ensinar. É o líder, é o pastor, é o pregador, é o mestre. Eles ensinam, mas ensinam porque querem obter lucro. Ensinam por interesse, irmãos. E quantos têm se levantado por interesse? Quantos estão fazendo a obra, estão ensinando, mas ensinando mentira, ensinando o que a palavra não diz, levando o povo ao pecar, levando o povo ao erro, porque eles têm interesse, irmãos. Examine. A gente deve examinar a profecia que está sendo liberada sobre a nossa vida, se ela condiz com a palavra de Deus, porque se ela não condiz com a palavra de Deus, irmãos, é engano para o nosso coração, é engano. E os seus profetas adivinham por dinheiro, irmão. O profeta aqui é o pregador, é eu, ou qualquer outro pregador que faz isso, que prega aquilo que o povo quer ouvir por dinheiro, irmão. Adivinho por dinheiro. Meu Deus, o que mais temos visto hoje nas nossas igrejas? E o meu espírito se contorce dentro de mim, eu fico tão triste, eu fico tão abalada, eu fico tão indignada, que eu me sinto aqui às vezes até como Miqueias, assim, sabe? Eu tenho poder, eu tenho autoridade para falar, mas a gente se acovarda, não tem coragem de dizer. Aleluia. Pessoas que estão adivinhando, irmãos, sabe, como uma metralhadora em cima de um púlpito, e Deus vai dizer isso, sabe, onde que a Bíblia refere isso, que Deus precisa disso, desse engano na igreja, ficar dizendo, adivinhar CPF, soletrar nome, eles adivinham. Olha, irmão, espírito de adivinhação, eles soletram o nome das pessoas, e as pessoas ficam ali, sabe, impactadas com aquilo ali, achando que Deus está naquilo ali. Deus não está, irmãos. Tem autoridade de Deus para falar isso, que Deus não está. Deus está longe disso. Deus está longe disso. Deus não precisa disso. Todas as vezes que Deus queria falar com o homem, Deus se direcionava ao homem em si, não mandava ninguém dizer não. Deus quando quer falar com o homem, Ele fala contigo, Ele chama pelo teu nome. Não precisa ficar soletrando o teu nome, adivinhando o teu nome. Deus te conhece. Deus conhece quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Deus conhece a intenção do teu coração, Deus sabe. E aí fico aí adivinhando. Por causa de dinheiro, tá aqui, irmãos. É a Bíblia dizendo. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Aleluia. E se encostam, olha aqui, ó. E ainda se encostam ao Senhor.
sabe? Dizem que são de Deus. Sabe aquele homem? Tem profeta que é tão ousado, tem pregador que é tão ousado, tão assim, perverso, que ele diz assim, ó, tem gente aqui que não está acreditando que Deus está aqui. Olha, induzindo o povo ao erro, induzindo o povo ao engano, sabe? Colocando Deus onde Deus não está, porque Deus não está nesse tipo de coisa. Deus não está nesse tipo de adivinhação, nesse tipo de espírito que tem, sabe, entrado dentro das igrejas de engano. Deus não está, irmãos. Eles se encostam ao Senhor para fazer adivinhações por causa de dinheiro, por causa de lucro, sabe? Para se auto-beneficiar, levando o povo de Deus ao engano. Porque fazem errar o meu povo, está no versículo 5, fazem errar o meu povo. Aleluia! E o povo está sendo levado por vãs doutrinas, pelo pecado. Dizendo, olha aqui, ó, eles encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós. Olha só, irmãos, você tá reconhecendo Deus falando aqui? Você tá reconhecendo Deus falando comigo e contigo? Você já ouviu essa frase em cima do púlpito? Quando um profeta que se diz profeta de Deus, que vem com adivinhação, que vem com profecias da carne, você já ouviu isso da boca deles? Por acaso Deus não está aqui? Por acaso eu não sou um homem de Deus? Por acaso o que eu falo é de Deus? Às vezes até interrogo a pessoa, irmão. Sabe? Não é Deus falando contigo? Eles dizem assim, irmão, sabe? Coloca a pessoa na parede, a pessoa até com vergonha, a pessoa fica envergonhada, acaba confirmando aquilo que nem é verdade, irmão. Porque a gente se envergonha. A gente se envergonha. A gente acaba ficando ali constrangido e acaba dizendo, não, tá certo, você tá falando a verdade, quando a verdade é mentira, é engano. Abre os olhos. Esse espírito de adivinhação está sobre muitos profetas nos dias de hoje, muitos irmãos, muitos têm se levantado com esse espírito de engano, com esse espírito de adivinhação, levando o povo ao erro, levando o povo ao pecado, levando eu e você a errar. E por causa disso, por causa desses profetas, a gente acaba se afastando de Deus, a gente acaba perdendo a comunhão com o Espírito Santo, a gente acaba perdendo a intimidade com Deus. A gente acaba, sabe, não reconhecendo os nossos pecados e pedindo perdão para Deus. Sabe, quando a gente é levado por esse tipo de doutrina, a gente acaba se afastando de Deus, porque se a palavra não me convencer dos meus pecados e erros, da minha cobiça, do meu orgulho, da minha vaidade, tem alguma coisa errada. Então clamemos ao Senhor. Madre Henry vai continuar dizendo assim, ó, o pecado do homem não opera a justiça de Deus. Se eu não reconhecer o meu pecado, se eu não reconhecer a minha falha, o meu erro, a justiça de Deus não vai ser operada na minha vida, porque a justiça de Deus me confronta, me leva ao arrependimento. E se não houver arrependimento, não há salvação, irmão. Se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu ficar continuando, se eu continuar me deixando ser levada por essas vãs doutrinas, por essas ideologias e por esses enganos de adivinhações aí, sabe, alimentando o meu ego, a minha satisfação, mas eu não tenho uma conversão, eu não tenho uma mudança de vida, sabe, eu continuar do mesmo jeito, como a justiça de Deus vai ser operada na minha vida? Como? Como que haverá a justiça de Deus sobre a minha vida se eu continuo no pecado e ainda sou levada, sabe, a pecar ainda mais? Porque tem gente que acha, não, Deus está falando comigo, Deus está no negócio. Quer dizer, a pessoa está ali toda errada, a pessoa vive uma vida toda errada, está no engano. Às vezes está traindo a esposa, está traindo o esposo, às vezes é um mau pai, uma mau mãe, sabe, pessoas perversas. E aí ali o espírito da profecia falso, do profeta falso, fala para aquela pessoa assim, coisas que ela quer ouvir, aí ela acha, tá tudo bem, né, tô fazendo aquilo que é errado, mas Deus tá falando comigo ainda, quer dizer que tá tudo certo, entende? Levando, induzindo a pessoa ao erro, ao engano, e a justiça de Deus não opera na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não vai ao arrependimento, aquela pessoa não se humilha perante Deus para pedir, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas atitudes, sabe? Porque sempre tem alguém para dizer aquilo que ela quer ouvir. E ele continua dizendo aqui, ó, Madre Henry continua comentando nesse capítulo aqui, ó, mesmo quando os homens fazem aquilo que é bom em si mesmo,
sabe? Porque muitos desses profetas pregam a palavra, sabe? Muitos desses profetas falam a verdade, né? Pregam ainda a verdade de certa forma, entende? Estão fazendo o que é bom, o que aparentemente parece ser bom em si mesmo, mas ambiciosamente um lucro sujo torna-se a abominação para Deus e para o homem. Então, todas as vezes que mesmo numa atitude boa, irmãos, aleluia, a cobiça no meu coração, a ambição no meu coração, há uma ambição por um lucro desonesto, isso é abominação para Deus. Isso não agrada o coração de Deus. Isso não está na vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. E hoje o Senhor me traz aqui, sabe? Você que está ouvindo essa mensagem, que você que ficou até o final dessa palavra aqui, sabe? Para que você volte para o Senhor teu Deus. Para que você reconheça seus erros, porque só eu e você sabemos de fato como está a nossa vida com Deus. Só eu e você sabemos de fato como está o nosso altar na presença de Deus, se em ruínas ou pedra sobre pedra, sabe? Só nós sabemos, né? Só nós sabemos o que nós temos sido levados ao engano, sabe? Então eu tô aqui com o espírito da profecia, clamando para você que ouviu essa palavra, sabe? E sentiu, não, realmente eu fui induzida, eu fui enganada, eu fui levada por essas vãs doutrinas, por esses espíritos de profecias, de adivinhação, de profetas falsos, de profetas que, né, estão ali porque querem alguma coisa em troca. Aleluia, mas eu sempre tive uma intenção no meu coração de fazer o que é certo, eu desejo fazer o que é certo, eu busco fazer o que é certo, mesmo na minha pouca força, mesmo na minha falta de entendimento. Então agora eu peço para que tu venha orar comigo, Senhor, me ajude, Pai, a ter discernimento espiritual das coisas, aleluia, que estão sendo pregadas nas igrejas, desses profetas que se dizem profetas, mas que na verdade são falsos profetas, induzindo a minha vida. Me dá discernimento, Senhor, me ajuda a não cair nesses desvaneios. Me dá, Senhor, um coração bondoso, um coração generoso, um coração aberto para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra venha penetrar em meu coração e transformar a minha vida, mudar o meu caráter, mudar meu posicionamento, mudar a minha atitude, mudar o meu comportamento da minha casa, da minha família, da minha igreja. Ter um coração transformado pela luz da palavra, sabe? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus é transformação, irmão. Se Ele não nos transformar, tem alguma coisa de errado. E não é com o evangelho, é conosco, sabe? Nós precisamos ser transformados à luz da palavra. Nós precisamos ter uma vida transformada. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu fazia isso, não fazia mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu peco, não peco mais, sabe? Se desviar do caminho mau, se desviar do caminho tortuoso, andar pelo reto caminho do Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma vida íntegra, sabe? Se afastar de toda a concupiscência da carne, de todo o prazer deste mundo. Nós precisamos andar em obediência à palavra, nos santificar e nos separar daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é pecado. Então hoje essa palavra que Deus colocou no meu coração, para a gente não se deixar mais ser levado por esse tipo de espírito dentro das igrejas, ter discernimento espiritual para saber quando é Deus e quando não é. Porque tudo aquilo que está fora da palavra, irmão, tudo aquilo que está fora da palavra, entendeu? É engano do homem, do coração do homem, sabe? É profecia da carne, não é profecia direcionada pelo Espírito de Deus, sabe? O Senhor quer o nosso melhor, o Senhor com certeza quer nos dar chave de carro, chave de vitória, o Senhor quer que a gente vive uma vida, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele quer o melhor para mim e para você, Ele quer dar o melhor dessa terra, mas a gente precisa ser fiel à sua palavra, a gente precisa obedecer aos seus mandamentos. E a Bíblia diz que aquele que ama a Deus ama seus mandamentos. E amar os mandamentos é conhecer os mandamentos, é conhecer as ordenanças de Deus, é conhecer aquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. E não ser deixada, ser levada para essas vãs doutrinas, esses falsos profetas desses últimos dias na igreja. Fica aqui esse devocional. Se você ouviu até o final, se edificou a tua vida essa palavra, né? Se falou contigo, deixa teu comentário, sabe? Diz aí um amém. Diz assim, não, Deus falou comigo, sabe? Entrega a tua vida para Jesus, sabe? Reconheça os seus caminhos tortuosos, se entrega para o Senhor. É tempo da gente se entregar para Deus, irmãos. É tempo da gente se voltar para Deus.
É tempo da gente olhar para Deus, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, fortalece-me, Senhor. É tempo da gente se entregar, irmãos, sem reservas para Deus. É tempo da gente olhar para a palavra do Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo, sabe? Então fica aqui esse devocional, e aquele que gostou, né, que Deus falou, né, que sentiu Deus aqui falando, deixe seu comentário, sabe? E compartilhe esse vídeo, para que alcance outras pessoas. E fica aqui meu agradecimento, né? E no nome de Jesus eu agradeço. Amém.